adoro contar histórias. Sempre falei para vocês que a profissão de jornalista me fez ser uma contadora de histórias e contar histórias incríveis. Em 2016 eu conheci o Clemilson, depois as coisas foram acontecendo, eu acabei perdendo um pouco o contato. E essa semana, mexendo no Instagram, quem que veio aqui na minha frente? O Clemilson. E o Clemilson tem uma história incrível que a gente vai contar um pouquinho para vocês hoje, porque são histórias que inspiram, né, Clemilson? A gente se conheceu em 2016, depois nós perdemos um pouco esse contato. E vendo a sua história, ela é inspiradora, ela nos motiva, ela não fala assim, poxa, eu também posso conseguir, né? E eu queria que você contasse pra gente lá de trás. E no final eu vou te perguntar se você um dia se imaginou estar onde você estava. Porque também tem muito disso, né? Às vezes até inconsciente a gente imagina o que a gente quer pro futuro da gente, né? Vamos contar lá como que o Clemilson, de panfleteiro, né? Virou hoje uma sumidade, né? E aí no ranking, na Financial Times, aí, né? Conta um pouquinho pra gente. Legal, Rose. Primeiro, muito obrigado, né, por me receber, e eu gosto muito de falar, né? Eu sou um contador de história. Sou formado em história, inclusive, né? Pouca gente sabe disso. E eu fiz história justamente para aperfeiçoar, né, os meus conhecimentos. Eu acho que tudo aquilo que a gente estuda e se dedica tem que agregar, né, o valor, e o curso de História fez isso comigo. Então é muito bom estar aqui para falar, né, da minha história. Mas a história é longa, né? A história é longa. E sim, né, comecei como panfleteiro. Fui panfleteiro de uma loja de varejo, né, que tem em todo o Brasil. Ganhava R$10, Rose, por semana, quando tinha panfleto para entregar. E eu lembro que mesmo como panfleteiro, eu era o último a terminar de entregar, bem à noite, porque meus amiguinhos, meus coleguinhas colocavam no bueiro, jogavam fora, né, no fim do expediente, e eu não achava certo aquilo, né? Meu pai havia me dado uma educação e eu entendia que aquilo não era certo. E eu acho, Rose, que um pouco de tudo que tem acontecido na minha vida tem muita conexão com a base, com o fundamento, com os valores, em fazer aquilo que é correto. E de panfleteiro, eu fui para a Zona Verde. Zona Verde, para quem nunca ouviu esse termo, né? São aqueles moleques que regularizam, que trabalham para regularizar o estacionamento tipo municipal. Nosso Estar hoje, né? Como o Nosso Estar hoje, mas não era privado, né? Era da prefeitura, a prefeitura que organizava. Zona Verde, porque Maringá é verde. Mas a grande realidade é que quem trabalhava na Zona Verde eram pessoas de menor classe social mais baixa, menos renda, vamos dizer assim. De Zona Verde, eu tive um encontro de amor na minha vida. Eu falo que foi um encontro, né, que eu me apaixonei e me casei. Eu sabia, de alguma forma, alguma coisa me dizia que eu estava vendo aquilo que ia transformar a minha vida. E daquele curso gratuito eu passei a ser aluno. De aluno eu passei a ser monitor, passei a auxiliar os professores na sala de aula pelo meu bom desempenho. E daí passei professor de informática, né, hoje professor de TI. Foi um pulo. E assim, eu sou chato quando eu gosto de alguma coisa. Por que eu sou chato? Porque eu estudo até onde você não imagina que eu posso estudar. E eu passei a ser programador, programava em Basic, em DBase 3 Plus, que a pessoa nem sabe se é palavrão, se não é hoje, mas era o que tinha para a época. Dei meus rabiscos em linguagem C, passei a ser editor gráfico, programava em PageMaker na época, em Photoshop 3, mexia com Corel lá no início do Corel Draw, ou do Corel Draw, como as pessoas chamam. E aquilo foi minha paixão, e eu digo assim, tudo aquilo que você faz com amor, você supera as expectativas. E bastou pouco tempo para outra escola de Maringá me chamar para ser professor lá, porque eu me destaquei entre os professores. E assim fui. Saudade, Rose, de dar aula. Eu gosto muito de ensinar. E de lá, eu lembro que um dia eu estava dando aula e assim que termina a aula, alguém me fala, secretária talvez, que tinha uma ligação para mim. Na época não tinha celular, nada disso. Eu fui até o telefone fixo, atendi.
E era uma pessoa que era sócio de um grande distribuidor de tecnologia aqui de Maringá. E ele tinha pego um jornal que eu tinha editorado. E ele falou: Clemilson, ó, vi um jornal que você editorou, gostei do seu perfil, quer trabalhar pra gente? Resultado, eu comecei a trabalhar nessa empresa. E aí, uma característica que eu acho bem legal para falar para as pessoas que nos ouvem é a questão de você se entregar no projeto que você está. Toda empresa que eu trabalhei, Rose, eu entrei na empresa e eu dizia: essa empresa é minha. Olha, como se fosse sua, né? Amor como se fosse sua, né? Assim, não é nem como fosse, para mim era. Eu sentia como fosse. Eu chegava lá, olhava e falava assim: isso aqui é meu. E isso é muito bom, porque você entrega tanto amor naquilo que você faz, que não tem outro caminho senão você crescer. Em 6 meses eu já era líder de um grupo de editoradores. O cara que entrou, 6 meses depois era líder do grupo. Passou cerca de 2, 3 anos, não lembro exatamente, eu fui convidado para ser gerente de marketing. E aí eu passei a tracionar, passei a trabalhar junto com players globais, como Microsoft, como o Samsung, como o Intel, o Western Digital. Passei a ter contato com executivos desse mundo. Mas eu aprendi muito com isso, a vida me ensinou muito. E até que eu cheguei a diretor dessa empresa, dessa companhia, me tornei um dos principais executivos desta empresa. Em 2010, por coisas da vida, acabei pedindo a conta, me desliguei dessa empresa. Achei que por ser o bambambam, ou suposto bambambam, ia ser empregado rapidinho. Pelo contrário, ninguém me empregava. Muito mais pela minha experiência. E hoje... Você agradece de não ter sido empregado, agradeço pra caramba. Agradeço. Se tivesse sido empregado, talvez não estaria hoje. Agradeço demais por não ter sido empregado. Mas eu falo, Rose, que a gente ri hoje, mas em 2010 foi meu deserto pessoal. Sofrido, né? Eu lembro, assim, uma das cenas que eu lembro, né, com muita cor, foi quando eu estava no supermercado muito grande aqui em Maringá, no hipermercado aqui de Maringá, e eu era acostumado com a Ruth, com minha filha, a Nicole, encher um carrinho de compras, né, e comprar muita coisa, até coisas supérfluas, para agradar a criança, né, o filho, enfim. E eu percebi que só tinha meus últimos R$100. E eu sou uma pessoa de fé. E eu lembro que, naquele momento, questionando a Deus no hipermercado, sem dinheiro, sem poder comprar muita coisa, e o que eu consegui foi um cestinho de compras, uma cesta. E eu passei no caixa rápido. Em passando no caixa rápido, com todas aquelas ofertas de última hora que eles colocam ao nosso redor, tem bombom, né? Tem brinquedo, tem lá o Kinder Ovo. E eu fiz propaganda à toa, né, da marca, mas tinha revistas. E aconteceu um fato que eu me arrepio lembrar. Eu olhei para a capa de uma revista automotiva e saltou nos meus olhos. Eu vi o texto saltando, dizendo: a tua saída é refinanciar seu carro. E eu senti, Rose, Deus falando comigo. Com você, como aquilo saltasse, né? Eu senti que era Deus falando comigo, comecei a chorar, o caixa perguntou: o que está acontecendo, posso te ajudar? Eu falei: não pode, porque Deus já me ajudou. Ele já me deu orientação. E às vezes as orientações estão tão óbvias. Refinanciar meu carro. Mas o carro não era meu, era mais do banco do que meu, era um carro financiado. Eu fui numa garagem, que é o nome que a gente dá aqui no sul, o lugar que vende carro usado. Fui numa garagem no outro dia, deixei o meu carro e recebi um carro caindo aos pedaços, velho, mas recebi uma grana que foi capaz de sustentar a minha família por 4 meses. E aquilo me aliviou, mas mesmo assim eu não tinha projeto nenhum. Eu ainda estava naquela situação, naquele limbo, naquele hiato da minha vida. Eu precisava achar uma saída. E eu comecei a pensar em empreender. Mas essas vozes que vinham na minha cabeça, eu achava que não era de Deus, não. Como que eu vou empreender sem dinheiro, né? A gente cresce ouvindo as pessoas dizendo: para empreender tem que ter grana. Tem que ter grana. E só vai conseguir ter lucro depois de 2 anos, no mínimo. E até 1 ano você pode morrer, a mortalidade é gigante. Então parece que fazem um terrorismo para as pessoas não empreenderem, né? E eu não sei, não tenho certeza. E eu lembro que numa tarde, por volta de abril de 2010, toca o meu celular e era um amigo, né? Léo, de São Paulo, considero pra caramba, grande amigo meu. Ele me ligou e falou: cara, eu sei que você tá mal,
vamos conversar? Ele trabalha na Microsoft, é um dos diretores da Microsoft. Eu falei, Léo, é o seguinte, eu quero conversar com você, mas só se for por telefone, porque para São Paulo eu não tenho como ir, não tenho grana. Ele falou, cara, tô desembarcando aqui em Maringá, eu vim para falar com você. E esse momento foi um momento chave na minha vida. Nós fomos até uma cantina italiana aqui de Maringá, sentamos, e foi sentar, ele apontou o dedo para mim e falou assim, cara, você tem que abrir um negócio. Eu falei, pô, calma, não é bem assim, como assim abrir um negócio? Pô, e grana, não tenho grana. E ele falou, eu conheço os empresários, donos de revendas de software no Brasil, e você, cara, você samba na cabeça deles. Você leva jeito, você tem a qualidade. E eu falei, eu insisti para ele dizendo, não tenho grana. Não adianta, Léo, concordo com você, eu não tenho grana. Ele, cara, faz, velho. Tem um exemplo lá na Argentina, do cara fez um site, um portal, vende online. A terceira vez que ele insistiu, a terceira vez que eu respondi dizendo que não daria, ele falou o seguinte para mim, e aquilo é algo que eu jamais vou esquecer na minha vida, que só amigos fazem de verdade. Ele olhou para mim e falou assim, Clemilson, eu não tenho muita coisa, mas eu pego todas as economias minhas e da minha esposa e eu te dou, porque eu acredito em você. Imagina isso. Nossa. Imagina essa atitude. Só que o Clemilson orgulhoso, o que ele fez? Não aceitou. Não aceitei um centavo. Não peguei nada desse dinheiro. Só que bastou isso para eu entender, pô, se esse cara acredita em mim, quem sou eu na ordem do dia para não acreditar? Naquele dia eu cheguei em casa e saiu o logotipo da Bysoft, rabisquei, rasurei num papel, tem até os rabiscos até hoje. Fui pro computador, pro meu amor da minha vida, a máquina. É o seu grande amor, né? A gente fala brincando, né? Claro que a gente usa as coisas e ama as pessoas, né? É brincadeira. É brincadeira, mas fui pro computador e lá desenhei o logotipo que a gente usa até hoje. Lá nasceu a Bysoft. Um ano depois nós já estávamos ultrapassando 1 milhão de faturamento. Nosso primeiro milhão, já recebemos um prêmio nacional da Adobe como revelação nacional Brasil.